Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil. Iniciando aqui essa escola bíblica em vídeo, pelo YouTube, amém? Acabamos de ter aqui ainda há pouco, em São Luís do Maranhão, dentro da nossa denominação na qual trabalhamos para Deus, acabamos de ter aqui uma reunião para casais. A igreja já está toda arrumada com essa questão de casais. Vieram aqui vários casais para aqui para dentro da igreja ontem. E a gente esteve aqui conversando, tratando assuntos pertinentes à vida com os casais. E foi muito abençoado, um trabalho muito abençoado, porque também vieram muitos que são esposas ou esposos de alguns que são membros da nossa igreja, mas que não são ainda cristãos, não faziam parte ainda daqui do trabalho da igreja. E a gente veio com esse projeto de atingir esses dois grupos, aqueles que já estão na igreja, que precisam de uma palavra com respeito a relacionamento marital, e também aqueles que nunca vieram para a igreja, mas são maridos ou esposas e também estão cometendo abominações diante de Deus. E Deus, para não julgá-los de maneira muito dura, porque os abomináveis, a Bíblia diz, os abomináveis sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21, verso 8. Então nós propiciamos ontem esse trabalho aqui, e veio através de uma pessoa, aliás um casal da Assembleia de Deus, muito bacana, que conhecemos ontem. Foi uma pessoa da nossa igreja que trouxe eles, foi ótimo, foi muito bom. Então, queridos e amados irmãos, quero falar para você hoje sobre um dos temas bíblicos que muitos não falam jamais, que muitas igrejas não pregam jamais. E essa escola bíblica aqui, o projeto dela é pregar coisas que ninguém prega. Nós somos chamados para pregar o lado que está na Bíblia, mas está oculto para multidões que dizem ser cristãos, por dois motivos. Um, porque líderes não ensinam, e outros, porque líderes ensinam e parte dos que estão lá como membro não querem ouvir, não vão na igreja, nesse dia não querem ir de jeito nenhum, passa um ano sem ir na igreja, ou quem vai para a igreja fica brincando com o celular, vai no banheiro, vai atrás do namoro, vai atrás não sei de quê, mas na hora do ensino como esse ele foge, cai fora. E eu quero falar sobre isso, irmãos, um tema muito usado na Bíblia. Por que Jesus chama as pessoas? O tema é: por que Jesus chama as pessoas de filhos do diabo? Em João 8,44. Eu sei, meus irmãos, que muitos de nós têm sido enganados, muito enganados, com respeito ao tema Filho de Deus. Então, a Bíblia diz que um dia veio uma pessoa no planeta Terra, há 2000 anos, e a Bíblia chamou ele de o Filho de Deus. Preste atenção, no singular, quer dizer único. João 3,16. Deus enviou o seu filho, quer dizer único filho. Por isso que ele é chamado na Bíblia de unigênito. João 3,16. Deus enviou o seu filho unigênito. Então só tem um, tá bom? Não diga, eu também sou. Só que a Bíblia diz que o papel de Jesus no planeta Terra foi nos fazer filhos de Deus, imitando ele, seguindo os ensinos dele. Ele, Cristo, o único que pode nos tornar filhos de Deus.
Como? Olhando para ele como exemplo no que ele ensinou, no caráter dele, nos exemplos de vida que ele nos deu, que nenhum ser humano da terra nunca deu, nenhum profeta do planeta nunca deu, nem Abraão, que foi um dos ícones da religião dos judeus e dos cristãos, e também dos muçulmanos, que o islamismo diz que a religião deles vem de Abraão. Eles dizem que o Maomé, que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo, veio de um dos filhos da raiz de Abraão, chamado Ismael, que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Então o Alcorão, que nós já lemos muito, já produzimos vários livros, já enviamos para você vários livros sobre o Islã, dizendo por que o cristão nunca pode ser um muçulmano, pelas suas maldades, perversidades, dizendo que Deus é pai deles, mas são perversos contra judeus e cristãos, eles matam, eles odeiam. Então eles dizem, somos filhos de Ismael, por isso somos de Abraão. Então quando Jesus veio, ele veio dar um exemplo tão gigante, irmão, do verdadeiro Filho de Deus, que é ele. E se eu quero ser chamado Filho de Deus, biblicamente falando, João 1, 10 a 12, diz que eu tenho que ser igual a ele, imitador dele. Eu tenho que ser como ele, em tudo. O Paulo diz, 1 Coríntios 11, 1 e 2, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Então, quando Jesus veio, já havia uma religião naquele lugar, chamado Israel, há 2000 anos atrás. E ele começou a pregar, e o povo dizia, somos filhos de Deus. Aí Jesus disse, mas o pai de vocês é o diabo, João 8, 44. Ele diz, vocês querem satisfazer o pai de vocês, ele é o pai da mentira. Então, uma das coisas que Jesus veio revelar para nós, você só sabe quando lê na Bíblia, é que dentro do mundo espiritual existem 2 líderes que lideram a humanidade no mundo espiritual, Deus e o diabo. Deus mandando sua palavra, suas leis, seus mandamentos, para que através desta palavra a gente possa, obedecendo a ele, vivendo como ele quer, possa viver como filho dele. Quando Jesus veio, ele foi rejeitado, porque o povo queria viver nos seus deleites, no seu ódio, no seu roubo, na sua máscara, uma religião de máscara. Como ele disse, Mateus 15, 7 ao 9, diz que quando ele veio, ele viu o povo adorando dentro do templo, e ele disse, hipócritas, como disse o profeta Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Então às vezes as pessoas estão cantando, dizendo, somos de Deus, Deus tu é meu pai, mas se você estiver igual a Israel, enganado, e ao mesmo tempo praticando o que Deus abomina, você não pode dizer que é filho dele. Por isso Jesus chamava Israel de filhos do diabo. E na Bíblia diz, João 13, perdão, Mateus 13, 38, ele diz que existe o joio e o trigo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E ele diz que quem semeou o joio foi o diabo. E ele diz que os joios são os filhos do diabo. Que onde estiver pessoas que servem Deus, tem também os filhos do diabo. E eles são chamados de joio. O que é um joio? É um tipo de capim que nasce no meio do trigo. Enquanto o cristianismo é chamado de trigo, porque ele é alimento para os outros, ele é para fazer pão, o trigo para fazer pão, principalmente pão, para alimentar os outros. O
o joio não serve para nada. E ele só é conhecido no meio da da plantação de trigo, quando nascem os frutos. Aí mesmo as pessoas dizem, isso aí é joio, por causa do fruto. O fruto não presta para nada, ninguém aproveita, tem que ser cortado e queimado. Assim Jesus disse que no fim dos tempos, todos aqueles que causam escândalo e cometem iniquidade, Mateus 13, 38 em diante, todos os que são o joio, porque cometem iniquidade e escândalo, vão ser lançados na fornalha ardente, no inferno. Não brinque de dizer por aí, sou filho de Deus. Se você comete iniquidade, você está insultando Deus. Porque o filho, meu irmão, ele tem as características do seu pai. E uma das características eu vou lhe dizer: o pai desde cedo ensina seu filho, ele pega na mão desde cedo: meu filho, não faça isso, você é o verdadeiro pai. Meu filho, ande comigo, aprenda comigo, isso aí está errado. Se o mundo te ensinou assim, assim, e está errado, eu te ensino assim, 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 o certo. Isso é o pai no mundo, o pai natural. Imagine Deus. Se você não aprendeu a verdade, você não aprendeu com Deus, então você não é filho de Deus. Filho na Bíblia, meu irmão, é aquele que é ensinado pelo seu pai. Quem é que está te ensinando? Quem é que está te ensinando as verdades espirituais? É um macumbeiro? É um ídolo? É um falso profeta? Ou alguém que te ensina a verdade? Ou é teu pai celestial? Então eu quero dizer para você, em João 8,44, Jesus diz para Israel: o pai de vocês é o diabo. Vocês querem satisfazer o pai de vocês. Ele é o pai da mentira. Então por aqui você começa a ver característica dos que não são filhos de Deus: a mentira. Primeira mentira, aprendeu uma religião mentirosa. A religião mentirosa diz: não leia a Bíblia está errada, não aceite, rejeite a Bíblia. E quando fala na Bíblia, a religião do diabo usa um versículo e distorce ele. Por exemplo, a igreja dos homossexuais agora, que tem multidão de pastores gays casando gay, diz: Deus não condena o homossexualismo. Então você vai ver, ou ele nunca leu a Bíblia, ou o diabo não deixou ele ver que está escrito lá na Bíblia. 1 Coríntios 6,10, os efeminados e os sodomitas não vão herdar o reino de Deus. Está na minha Bíblia, tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Está aí na Bíblia, no Google, você digita no Google aí, ó. Digite o versículo no Google e você vai ver que tem várias traduções. A mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, ela diz isso: efeminados e homossexuais. Efeminado é aquele homem que tem os trejeitos de mulher, roupas de mulher, jeito de mulher, fala de mulher, anda como se fosse uma mulher. E o efeminado também é aquele que demônios perigosíssimos entraram nele, mudaram a natureza dele. Ele é uma mulher e começa a vestir coisa de homem, e ele começa a falar como homem, ações de homem. São demônios perigosíssimos. Por isso na Bíblia diz, são chamados filhos de Deus e filhos do diabo, porque o diabo tem o poder de mudar eles no que eles quiserem. Os demônios mudam ele no que eles quiserem. E diz: lá vem um traficante, lá vem um ladrão, lá vem um político corrupto, lá vem um pastor vagabundo, mentiroso, falso profeta, lá vem uma mulher que trai o marido. Então o diabo está aí para isso, irmão. Lá vem aquele cara que compra e não paga, aquele enrolão, safado. Então, meus amados irmãos, essa escola bíblica que tem um projeto, pregar coisas que você não ouve por aí, nas igrejas que estão escondendo a verdade, para você ficar lá se enganando, o diabo usando pregadores e placas religiosas, para deixar a multidão dessas igrejas escondendo verdades como esta, e ao mesmo tempo levando multidões para o inferno. Tenha cuidado.
Tem um lago de fogo, diz a Bíblia, Apocalipse 20, 10 ao 15. Lago de fogo, um dia multidões vão para o lago de fogo. Quem? Aqueles que não viveram como filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Diz a Bíblia que nós seremos adotados através de Jesus. Ele é o unigênito. E seremos chamados de filhos de adoção. Gálatas 4. Do verso 4 até o 6. Diz que Deus enviou Cristo para que através dele, dos ensinos dele, de tudo que ele é, ele, Cristo, nos faça filho de Deus. Filhos de adoção, é assim que ensina na Bíblia. E você sabe, meu irmão, se você pega um filho por aí que é do mundo, você que tem sua vida comum, normal, e você diz, vou adotar aquela criança. Aí o juiz deixa você adotar, você passa a trazer para casa. E depois aquela criança, começa a ser ensinada por você, e vamos dizer que ela aprendeu alguma coisa pelo mundo por lá, e você diz, mas aqui não, meu filho, aqui é assim, olha, não se mente, não se rouba, não se fuma de amba, eu não aceito, não quero, você não veio para cá para esse propósito, você vai aprender comigo, e tudo que tu aprendeu lá fora, eu não vou aceitar aqui na minha casa. Isso é qualquer pai faz isso, quando vê aquele que diz que quer o filho de adoção, querer ser maligno, ímpio, viciado, o pai tem que dizer alguma coisa. E se ele é filho de adoção, o pai vai expulsar depois. Rapaz, eu não te quero mais aqui, eu vou te devolver para o juiz. Assim é Deus, ele expulsa. João 15, 1 em diante, Jesus disse, tu está em mim, não dá fruto, tu será lançado fora, como um galho cortado de uma árvore, e lançado fora, no fogo. Então não brinque não com as coisas que Deus fala. Filho, ele permanece aprendendo. Filho verdadeiro, quer ouvir de seu pai. Hoje os filhos estão aprendendo com o diabo, porque multidão que estão na terra dizendo, sou pai de fulano, sou mãe de fulano, mas não está ensinando a verdade bíblica. Porque o principal é você criar um filho para ser chamado filho de Deus, ele ter direito ao céu. Mas infelizmente muitos pais, como muitas igrejas, estão gerando filhos apenas por uma religião que são chamados de filhos de perdição. Viu, irmão? Filho de perdição. 2 Pedro 2, 14, em diante. Filhos de perdição, filhos de maldição. Não brinque com isso não, meus irmãos. Ponto. Bem, então nós temos a escola bíblica todos os dias. Estamos estudando sobre a diferença entre quem anda nas trevas e quem anda na luz. Quem está com Deus, quem está com o diabo. O que a Bíblia diz sobre isso? Para a gente melhorar, decidir o que nós queremos, optar pelo lado que vamos andar. Deus nunca vai obrigar a gente a ser filho dele. A gente que tem que querer, a gente que tem que dizer, Deus, eu sou do diabo, não quero mais. O diabo vai me levar para o fogo. O diabo vai levar a minha vida para queimar para sempre. Eu não quero isso. No Apocalipse 20, 10 ao 15, no lago de fogo, eu não quero. Eu quero viver para sempre na cidade celestial que tu preparaste para os teus, que está lá no Apocalipse 21 e 22. Onde diz, de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os ladrões, os mentirosos, os que se prostituem. Apocalipse 21, 8. Sua parte é no lago de fogo. 22, 15 também diz do Apocalipse. Então no céu não entra todo mundo, irmão. Para você ver, nem todo mundo é filho de Deus. Lá só entra filho de Deus, que vai imitar o seu pai. Vai copiar tudo que ele mandar. Vai deixar Cristo transformar ele numa nova criatura para poder ser chamado filho de Deus. Ou então você está insultando Deus, dizendo, Deus é igual a mim, só mentiroso, aprendi com meu pai. Não, você aprendeu com Satanás. Cuidado com isso. Vamos se reconciliar. Amém? Olha, irmãos, seja membro aqui deste canal. Envie esse canal para alguém. Seja parte dele. Toque o sininho bem aí, sabe para quê? Para toda vez que eu enviar uma mensagem como essa, você ser avisado pelo YouTube que chegou uma nova mensagem para você ouvir e passar para as pessoas. E também, se você quiser
adicionar um novo convertido. Amém? Na nossa escola bíblica, todo dia em áudio, 80 minutos de áudio todo dia. Estamos fazendo isso, fazendo mais de 2 anos que a gente faz. Desde que começou a pandemia, a gente começou essa escola bíblica em áudio, porque a nossa igreja fechou por ordem da justiça. Aqui no Maranhão, todas as igrejas fecharam por um tempo, por ordem da justiça, por causa de pandemia, de corona diabo vac aí, do satanás, coronavírus que eles inventaram no laboratório da China. Tacaram nos outros agora, tacaram vacina para destruir multidões, que vai matar mais do que o coronavírus. Então a gente fechou. Ponto. Então olha só. Pega meu número aí e diz: eu quero ficar na escola bíblica todo dia, em áudio. Em áudio. Tem muito ensino que eu não posso falar aqui. São 80 minutos todo dia. E eu estou enviando para você. E quando você entrar lá, você pode dizer assim: pastor, da semana que vem, passada para cá, envia para mim. A escola bíblica que eu entrei agora aqui, não tenho, envia agora. Eu envio para você as escolas bíblicas daqui para trás, para você tirar tempo para estudar. Jesus vai voltar, diz a Bíblia. E um dos motivos da volta dele é o pecado. Que ele tem que separar os dele para levar daqui, diz a Bíblia. E ele vai levar só os dele. Você é dele ou das trevas? Ou da mentira, da religião falsa, do engano religioso? Misericórdia. Então aprenda com Deus a viver sendo imitador de Deus, como Paulo diz em Efésios 5, 1 e 2 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Ponto. Então, pega meu número aí, envia para um novo convertido. Entra no meu privado aí, diz: meu irmão, me envia o grupo de WhatsApp aí que tem o tema A Verdade Vos Libertará. É o grupo de WhatsApp que a gente tem aqui, que já tem muita gente dentro do Brasil, fora do Brasil. E vamos estudar a Bíblia. 984904763. E o código aqui do Maranhão, onde eu estou, é 98. Se você estiver fora do Brasil, é 55. Tá? Ponto. Então vamos correr, vamos usar depressa as redes sociais. Já ninguém mais vai pregar nada no YouTube. O Brasil, as leis do comunismo que estão entrando aí, estão fazendo se calar nas redes sociais. Todos que não pregam aquilo que eles não querem ouvir, ou melhor, que pregam o que eles não querem ouvir, eles estão silenciando e vão silenciar a igreja. Então use depressa a rede social para evangelizar. Amém? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, depois voltaremos. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amém?